Olá, meus amigos e minhas amigas, mais uma vez boa noite. Para você que chegou agora, avisaram você, né, seus amigos? Que beleza, que bênção maravilhosa. E eu fiz, só para situar quem está chegando agora, nós estamos aqui conversando com a doutora Eliene da Silva Santos. Ela é odontóloga de profissão, mas também abraçou uma outra profissão, que é coach, né? Não sabe o que é coach? É uma palavra em inglês, né? Que o nosso português traz bastante, né, doutora? Mas ela vai explicar também o que é coach. Ela é especialista em treinamento de neurolinguística, neurosemântica. Olha, eu fiz uma pergunta. Você perdeu o primeiro bloco, mas se perdeu, logo vai estar postada no YouTube. Mas olha, vamos continuar. Doutora Eliene, eu fiz uma pergunta específica, porque minha origem é na religião, é na Igreja Católica, fui 4 anos seminarista e eu gosto de mexer sempre, de tratar sempre com todas as áreas voltadas para a religião. Okay. E eu observei, tenho observado nessa pós que eu estou fazendo, que quase todos os nossos mestres, doutores, também têm uma especialização ou até um doutorado em religião. Fantástico. Como é? Me explica para nós. Vou fazer novamente a pergunta que nós finalizamos o primeiro bloco. Como é que a neurolinguística, neurociência, faz a relação com a fé, com a religião? Eu ouvi você dizendo no final do primeiro bloco, eu recebi essa missão de estar aqui com você. Fantástico. Tudo bem? Isso é uma crença. Perfeito. Você abraça com muita força, porque você acredita que você recebeu essa missão, provavelmente de Deus. Amém. Portanto, você tem que abraçar. O Ayrton Senna tinha uma crença bem interessante. Ele dizia, eu sou autorizado por Deus a ganhar. Ai, que bênção. Como é que esse homem perde? Se ele acredita que isso é uma missão que ele recebeu de Deus, eu acredito que eu fui preparada a vida inteira para viver esse momento que eu estou vivendo. Que bênção. De libertar as pessoas dessas travas que não permitem que as pessoas vivam o seu melhor potencial. E onde que a fé entra nisso? Depende sempre do que você acredita. Nós costumamos falar, nós não usamos muito o termo religião, mas espiritualidade. Você deve encontrar dentro do direito várias pessoas ligadas à espiritualidade em qualquer religião, na igreja que for, depende do que você acredita. Se você pegar uma pedra e acreditar que aquela, por exemplo, é a pedra da gratidão, e toda vez que você for grato, você vai lá e toca nessa pedra, essa pedra vira para você uma coisa muito importante, não é? Bacana. Para outra pessoa ela pode ser só uma pedra, depende do que você acredita. Ou então vou chamar de doida, né? Sempre depende do que... Muitas pessoas utilizam a pedrinha da gratidão. Né? Quem não conhece, talvez não dê significado nenhum. E é aí que a neurosemântica entra. Tudo depende do significado que você dá. Fantástico. Nós vamos à igreja batizar nossos filhos. Por quê? É a água que faz a diferença? Não, é o que você acredita. É o significado que você dá para aquele ato que faz diferença para você. Sabe quando o Pequeno Príncipe diz para Rosa, é o significado que eu dou a você que torna você especial, mesmo que eu tenha 5.000 rosas, você é especial para mim? É tudo o significado que você dá, não é? Nossa, que bonito. E dentro da fé também. Se você coloca em Deus ou em qualquer outro nome que você queira dar, com todo respeito a qualquer religião, perfeito, a sua fé, você vai criar uma influência, uma conexão com algo que está acima de nós e que você pode apelidar, eu digo, com o nome que você quiser. Desde que você tenha, em um nível espiritual, uma conexão com algo maior, você já está vivendo a espiritualidade. Eu não sei em que religião. Talvez, se você morasse na África e tivesse nascido lá, você acreditasse em outra coisa, concorda? E aquilo ia ser a sua verdade. É aquela realidade, né, doutora Eliene, de que o homem é produto do meio, né? Muito, você é fruto do seu contexto. Do seu contexto, você... E eu posso dizer que eles estão errados? Uma criança que nasceu dentro de um contexto budista, por exemplo, com todo o meu respeito, que é uma religião que tem coisas lindas também pra gente aprender. Claro, claro. É difícil que ele não acredite naquilo, você concorda? E como eu posso dizer que a minha verdade é absoluta? Nós somos 6 bilhões de seres humanos. Que a minha religião é mais bonita do que a sua, ou que a minha fé é maior do que a sua. Nós costumamos dizer dentro dos treinamentos, eu também tenho uma vida muito ligada à espiritualidade. E eu digo sempre assim,
para os Eu posso lhe nossos perguntar, alunos. fazer uma pergunta pessoal, que eu estou aqui me segurando? Pode, pode. Qual é a sua religião? Qual é a igreja Pois que é. você frequenta? E agora, né? Ah, meu Deus, eu não devia ter feito essa pergunta, né, gente? Por Mas eu tenho muito que fazer. tempo, Miguel, eu participei de um grupo de jovem na Casa da Juventude, foi a minha Caju? base espiritual dentro da Caju, Excelente. na Igreja Católica. Eu casei e divorciei, e isso criou, dentro da minha crença, Ai, de que tá vendo? se eu divorciei eu não comungo, porque eu respeito o dono da casa, eu sempre dizia isso, Nós eu não vamos falar comunguei, desse isso causou um afastamento e em seguida eu me engajei numa igreja batista, que foi maravilhosa também comigo. Depois da programação neurolinguística, da neurosemântica, eu acho que eu adquiri um respeito tão grande pelo ser e pelo que as pessoas acreditam, que eu acho que hoje me limita a dizer que eu sou de uma igreja só. Perfeito. Eu acredito gente. num Deus tão amplo e que abraça e que ama de uma forma tão Que maravilha, tão Jesus. linda que às vezes eu tenho algumas sensações de que algumas igrejas enjaulam Deus, humanizam Deus, como se ele julgasse as pessoas como nós julgamos. E eu não enxergo dessa forma. Então, Que bonito seria você contar essa sua experiência, viu? Essa sua... Seria uma deslealdade com tantas coisas que eu tenho aprendido. Eu já fui para um mosteiro e fiz um treinamento dentro de um mosteiro e amei muitas coisas, outras eu não concordei, e tudo bem. Só é o que eu penso, não é o que é. Podemos continuar um pouquinho nesse assunto religião, que eu gosto desse Por assunto. minha vontade. Eu particularmente, foi em dezembro agora que eu fiquei criando esse programa, pensando nesse programa, E um dos pontos que mais, eu acho que tem que ver, já falei para o Rony, para alguns amigos particulares, que mais me chamou a atenção foi criar nesse programa um dos temas chamado religião. Porque a ideia principal no tema religião é conhecer todas as religiões. Sim. É conhecer mesmo. E como você colocou a palavra respeito, respeitar. Você observa, acha bonito, maravilhoso, lindo isso, mas claro que você não aprova isso. Existe todo um contexto que faz para aquela pessoa ser a melhor forma de viver a espiritualidade dela. Exatamente. Que não é o seu. E tudo bem. Não há certo e não há errado. É o que faz sentido para você. Nos treinamentos nós costumamos dizer isso. Busque uma espiritualidade que faz sentido para você. Exatamente. Porque eu não vivi a sua vida, eu não tenho como me comparar. Laranja eu não com tenho laranja, esse direito, né? maçã com maçã. Por favor, né? Não dá para comparar laranja com maçã. Cada uma tem características próprias e que fazem sentido para a pessoa que está vivendo. Mas olha, eu vou a falar nossa um visão. pouco daquela vivência lá quando você se divorciou e que realmente na Igreja Católica existia. Eu creio que mudou. Vou até conversar com um dos nossos amigos Sei que hoje a anulação do casamento está mais fácil. Está mais fácil anular o casamento. O meu foi anulado. Muito simples, inclusive, de uma forma até simples. Mas quando lá na Igreja Católica, na nossa Igreja Católica, tem aquele não pode comungar se for divorciado. E tiver outra pessoa. Olha, meus amigos, meus padres, meus bispos, eu comungo. Parece que mudou, parece que já há um perdão. Então assim, eu sou católico, apostólico romano, fui seminarista desde criança, desde adolescente. Mas eu tenho ali meu respeito, porém eu tenho as minhas crenças. Sabe eu que vou receber Jesus através daquela hóstia e, complementando, fazendo paralelo com as igrejas evangélicas. Eu aprendi a dobrar o joelho, a orar com os nossos irmãos evangélicos. Que ótimo, né? Você abraçar isso. Porque, inclusive, muita gente pensa que eu sou pastor porque eu só falo em Deus. Então, eu não tenho 3 frases que eu não reconheço a presença de Deus. Porque é Ele que está fazendo, é Ele que está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui. É Ele que nos permite esse sorriso maravilhoso, essa nossa imagem que está refletindo ali para quem está... Tudo isso são crenças, só pra gente pontuar, entendeu? É verdade pra você, porque é nisso que você acredita. Exatamente, né? De repente o neto não acredita nisso e ele tem todo o direito de não acreditar. De não acreditar, exatamente. Depende do contexto dele. Ou seja, eu vejo, quando eu navego nas religiões, quando eu visito religiões diferentes, eu procuro verificar o que tem de melhor. Exatamente. E respeitar aquilo ali que eu acho que, você falou em crença, aquilo que eu acho que não é. Mas a história do achismo é... que me serve eu fico, o que não me serve eu deixo. Que o grande detalhe, você muito bem colocou, doutora Helene, que é o respeito. Sim. É você respeitar. Sabe como eu penso? Eu vou até fazer uma brincadeira. Por favor. Assim, Tá uma delícia essa conversa, tá maravilhosa. Eu costumo brincar e dizer, Deus não é doido.
Quando ele nos fez tão diferentes, ele sabia que isso ia acontecer. Claro que sabia. Ele fez de Senão propósito, ele faria um monte de robozinho, tudo igual. Tudo igual. Se ele nos criou com essa capacidade de mentalidades tão diferentes, ele sabia que essa discordância aconteceria. E é bom que seja assim, perfeito como é. Amém. Porque se ele já sabia, quem sou eu para dizer que não pode ser? Não é? Porque eu acredito, e é só uma crença, de repente Deus pode até ser doido, mas na minha crença ele não é doido. Então, ele deve saber o que está acontecendo aqui dessa forma. Exatamente. E tudo bem. As diferenças nos fazem crescer e enxergar mais também. Isso também é uma crença. Tudo que nós falamos está baseado no que nós acreditamos. É só a forma como eu acredito. E eu não quero dizer que isso é uma verdade absoluta. E a forma como você, voltando lá para a base, como você foi educado, como você foi trabalhado. E você chegar nos seus 20, 30, 35, 40 anos, saber o que é aquilo que você aprendeu enquanto criança. Hoje, o que é que eu tenho que jogar fora? É aquela história. Aí eu entraria com uma pedrinha aí pra gente Adoro. Eu gosto. É por isso que eu gosto de fazer esse programa, gente, porque olha, forçar temas, assuntos, né? Pegar ter aqui conosco uma doutora Eliane com essa capacidade é uma delícia, porque eu jogo daqui, ela joga de lá, que delícia que tá. Não sei se você tá gostando, eu tô gostando. E aí, a pedrinha, manda. Vamos lá. Você concorda que tem coisas que nós precisamos desaprender? Exatamente. E que com toda a honra aos nossos pais, à nossa família, com certeza eles absoluta, também nos ensinaram coisas que não nos servem. Eu digo que existem famílias que são como uma panela de caranguejo. Quando a pessoa está crescendo, alguém vem e puxa para baixo. A pessoa está crescendo, vem e puxa para baixo. Prata de casa, como é? Ele está no... Santo de casa não faz milagre. Santo de casa não faz milagre, né? Mas assim, por exemplo, imagina que você veio de uma família classe C em que ninguém estudou e você quer estudar. Aí eles começam, não vai dar certo, para com isso, é besteira. Não é pra ti. Vai trabalhar, tá enrolando. É o caranguejo. Você quer sair da panela, eles não deixam. Impressionante. Aí você estuda. Isso. E você começa a ganhar dinheiro e você quer comprar um carro. Mas às vezes você ter um carro é uma agressão para sua família. Perfeito. Agora ficou metido. Vai chegar aqui de carrão, só quer aparecer. Estudou, né? Só porque é doutor. E a pessoa às vezes não se autoriza a desfrutar da riqueza que está construindo, porque isso agride o valor família. Fantástico. E aí ele trava. São crenças sobre prosperidade. Todo rico é desonesto. Se o cara é rico é porque ele roubou. Se ele comprou um carro de onde veio. É porque é metido, porque agora não quer mais andar de ônibus. É como se você se tornasse diferente do seu meio e às vezes o meio não permite, nem que seja para você crescer. Trabalhar dentro da programação neurolinguística, uma formação como essa, lhe ajuda a enxergar onde é na sua vida. Às vezes é o marido, às vezes é a esposa, que são pessoas amadas, exatamente, mas que você precisa permitir o seu crescimento e às vezes eles não deixam. Às vezes você quer abraçar uma religião e o seu parceiro não deixa você viver uma vida mais intensa na espiritualidade. Isso acontece em tudo. Em tudo. Às vezes o menino é o que tira 10 e ele sofre bullying porque ele tira só 10. O que há de errado? Exatamente. Mas a própria família começa às vezes, ou os melhores amigos, a criar uma coisa negativa em relação a isso. E se você não tem muita certeza de quem você é e do maravilhoso potencial que você tem para desenvolver, você muitas vezes trava e não sabe por quê, e se sabota. Exatamente. Você conhece pessoas que ganharam muito dinheiro e perdem e gastam e não sabem para onde foi o dinheiro? Muitas, né? Inclusive. Que ganham bem, mas estão sempre devendo um empréstimo aqui, um financiamento ali e não conseguem evoluir financeiramente. Muitas vezes eles não têm autorização interna para ser considerado rico financeiramente. Para gerir aquilo ali, para administrar aquele teu patrimônio. E se eu estiver muito bem financeiramente, eu sou diferente dos meus. Dentro da PNL, vários estudos comprovam isso. A maior necessidade do ser humano é a necessidade de pertencer. De pertencer ao seu grupo. E algumas vezes um desenvolvimento profissional, financeiro, espiritual faz com que você deixe de pertencer a esse grupo.
E isso causa no seu inconsciente crenças de autossabotagem, você se sabota para não deixar de pertencer, porque pertencer é mais importante do que ser rico, mais importante do que ser bem-sucedido, mais importante às vezes até do que o desenvolvimento espiritual. Às vezes você é católico porque seus pais também são, e você se sente completamente integrado na sua família por abraçar essa religião. Isso reforça a sua crença na Igreja Católica. A minha mãe, quando esteve aqui em Belém, que ela mora em Santarém, que assistiu outro programa, ela me viu falando coincidências à parte, bastante dos nossos irmãos evangélicos, que eu falo muito que eu aprendi a dobrar o joelho, eu aprendi a orar, essa comunhão, essa conversa com Deus. Ler a Bíblia, porque a Bíblia, culturalmente os evangélicos leem, estudam a Bíblia mais intensamente, talvez alguns, não dá para dizer, não tem verdade absoluta. Não tem a verdade absoluta. Alguns católicos resultado, também, né? Ela começou quando estávamos juntos, ela, meu irmão, ele quase chorando disse: se você virar pastor, não sei o que, eu não quero mais ser teu irmão. Nossa, foi forte. E a minha mãe, quer dizer que eu não te ensinei nada? Quer dizer que... Não conta não, que vai acabar o programa, não, melhor você não contar. Não, porque se ela assiste de novo... Todo respeito e honra a senhora, mãe do Miguel. É muito importante aprender a honrar os nossos. Exatamente. Mas nem sempre meu pai foi ministro da Eucaristia, então eu fui de um lar cristão católico. Berço, né? Berço, aquela coisa que você... Mas você cresce, você vai vendo visões, tendo outras visões e outros ensinamentos. Doutora, nós vamos finalizar. Doutora Eliane, gente, eu estou amando, como sempre. Que delícia esse programa, eu sempre agradeço bastante a oportunidade de estar aqui nesse programa, fazendo esse programa. Nós podemos até, Miguel, eu estava pensando aqui, enfim, eu não sei quantas pessoas estão assistindo, mas às vezes o coração vibra um desejo, né? Isso. E eu não gosto de negar essas intuições. A gente pode deixar o telefone daqui. Vamos já fazer isso. O nosso também. E para as pessoas que assistiram o programa, fazer uma condição diferenciada para estarem nesse tipo de formação. Perfeito. Eu acho que pode ser uma coisa interessante. No terceiro bloco. A gente conversa no intervalo sobre isso. Vamos conversar no intervalo. Não, mas eu não gosto de conversar sobre o programa no intervalo. A gente vai falar de açaí, de peixe, de farinha, mas nós vamos falar aqui, que eu gosto desse programa assim, que ele é espontâneo, ele é alegre. Tá ótimo. Sabe, não precisa corte, essas coisas todas, por isso que a gente grava programas com uma facilidade. Mas eu já quero também deixar, doutora Eliane, para o próximo bloco, que você traçasse um paralelo em relações conjugais. Legal. Homem e mulher. Quem puxa para cima, quem puxa para baixo, qual a importância dessa relação? Ok. Gostou? Perfeito. Ok. Gente, amigos e minhas amigas, eu estou amando, como eu falo sempre. Doutora Eliane vai deixar o número dela na tela, nossos números da produção também. Nós vamos tratar no terceiro bloco dessa relação. Homem e mulher, casais, uniões estáveis, enfim. Como é que isso aí, como é que você tem que ver teu parceiro ou tua parceira? Legal. Legal? Amo. Gente, um beijo no coração de vocês e daqui a pouco, dá tempo de tomar uma aguinha, cafezinho, alguma coisa, vai lá no banheiro, cozinha, avisa todo mundo, não seja egoísta, por favor. Se tá gostando, divulga, porque... Caneta e papel. Caneta e papel não vai, já vai, que delícia. Gente, um beijo, até daqui a pouco.